aí, minha gente, esse é mais um episódio do Cabos e Cases. A gente está fazendo essa temporada joiada aqui no Rio Chucy, o maior evento de inovação e criatividade da América Latina, e eu só tenho recebido gente finésima. E não nada diferente de quem eu vou apresentar agora, que é uma querida, uma amiga, Sandra Jimenez, do YouTube. Mas eu vou perguntar para ela o que exatamente ela faz no YouTube. Pois não, muito bem-vinda, Sandra. Ai, obrigada, Cláudia. Estou tão feliz de estar aqui com você. Eu também. Nessa correria toda, mas a gente parou, acabei de sair de um painel, mas o que eu faço, né? Eu tenho o privilégio de cuidar de música para América Latina e também para US Latin, né, que é o mercado hispânico ali nos Estados Unidos. E o meu time, que por sinal tenho muito orgulho do meu time, queria mandar um super beijo para todos eles. Nós cuidamos de todos os artistas e todas as gravadoras, dos quais a gente se relaciona no YouTube. Então isso envolve parcerias, envolve treinamentos, envolve desenvolvimento de todo o ecossistema de música. Além disso, nós também temos programas, né? Então a gente faz o Foundry, que é um programa para novos artistas, faz o Foundry Rising, que também são para minúsculos artistas que estão crescendo, e é tão importante na plataforma a gente ter esses artistas que estão despontando. Então, na realidade, no meio dessa salada toda, eu trabalho com música na plataforma. Vou te falar que eu fiquei cansada só de ouvir. É muita coisa, gente. É muita música no YouTube. É muito. E o Brasil é um nono mercado, como disse a FPI, né? Isso que é um mercado muito importante, um mercado muito grande, com muitas possibilidades. E eu sempre digo que o Brasil é uma região dentro de uma outra região, né? Porque quando você compara todos os países com língua espanhola, aí a gente tem todos os países com língua espanhola, e daí você tem o Brasil lá, o gigante. Esse continente. Esse continente com tantas possibilidades. Então, eu estou baseada no Brasil por opção, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Já foram muitas pressões, né, pra gente ir embora. Imagino. Mas a senhora viaja bastante, que eu já te encontrei muito. Essa é a opção. Assim, Pois é, viajo bastante, mas por opção de ficar no Brasil. Certíssimo. E pela relevância do Brasil, sempre não foi um problema pro YouTube. Mas eu viajo bastante, é verdade. Muito bom. Me diz uma coisa, quero trazer uma coisa importante da sua trajetória. Você começou lá na MTV, né, que é uma TV, Music Television, ali no final dos anos 90? 90. 90 e poucos? 90 mesmo. 90. E aí você ficou 20 anos por lá. Minha pergunta é, como você transpõe essa experiência de TV para o digital? Você trouxe isso, né, essa bagagem super rica de Music Television, para ser a head de música do YouTube? É interessante, porque quando eu comecei na MTV, na realidade, antes dela ir pro ar. Ela foi pro ar em 20 de outubro de 90, né? Foi um marco, né? Aquela televisão toda diferente, né? E aí, eu era a nerd de TI, né? Porque eu fiz matemática e fui para a carreira de tecnologia mesmo, né? Então, de código e tudo de mais? Código, eu era responsável pela área de TI na MTV, né? E aí a gente implementou a emissora naquela pegada super sempre avançada, era a única televisão que tinha tudo digital, tinha as fitas D2, tinha o sistema todo automatizado e tal. E ali a emissora também era automatizada, né? Então todo mundo tinha o seu computador, seu laptop e tal. E aí eu comecei, a MTV, a dona da marca, né, que é a Viacom, era muito presente no dia a dia da emissora, uma troca contínua. E eu comecei a ver eles movimentando o digital, o site e tal. E aquilo começou me dando uma curiosidade enorme de quando a gente poderia lançar isso no Brasil. E aí, gente, agora é triste, né? Porque o povo vai falar assim, nossa, tem gente que não está nem nascido que talvez nos ouça, né? Lá em 95, quando teve
o primeiro Video Music Brasil, né? O famoso VMB, VMB, todo mundo fala. Era a festa do ano. A festa do ano, né? É o prêmio do ano e a festa do ano. Depois de 95, 96, começou esse movimento de internet no Brasil, né? Tinha os portais, Zipnet, UOL e tal. Não, a gente precisa ter uma presença. Daí eu comecei uma troca com a MTV americana. Não, porque o digital, porque a gente tem que fazer um site e tal. Me meti nessa história, porque tinha aquela coisa de código, né? Que tinha que subir e tal. Olha, a partir desse momento, eu fui migrando totalmente para o digital. Olhando o site, as votações, recebi um apoio enorme de toda a direção da MTV, sabe, não era ele era complementar e muito sempre parte da programação. E todo mundo abraçou e começou a fazer junto. Então a gente tinha programas que tinham votação por celular, isso depois de alguns anos, tal. A votação do VMB sempre foi online, né? Então, dizer, aí já foi. Você já tinha migrado. Aí assim, eu continuava fazendo a parte do técnica, que a equipe era muito, muito capacitada, praticamente levava sozinho, e eu fui com o meu pé todinho no digital. E foi aí que, quando você vê as possibilidades de você juntar o conteúdo com a internet, que naquela época você não tinha os smartphones, né? O telefone era tijolão ficando... Para telefonar. Né? Não tinha, no máximo, um joguinho. Um SMS, né? Que você mandava, não tinha essa febre toda. Então, era tudo feito no site. Depois tinha os projetos, os acústicos, os ao vivos, que sempre tinham uma presença no site. E eu fiquei muitos anos fazendo isso e aumentando. Então, depois teve conteúdo para celular. Eu lembro uma parceria de muito tempo com a Motorola, que todos os telefones saíam já pré-carregados, com ringtones. E foi muito legal, foi muito interessante, porque eu comecei a fazer isso e cada vez mais no digital. Eu sempre falava, gente, o futuro é digital. Legal. Fique próximo. E aí, com isso, foi natural que em 2009 eu tive uma rápida passagem pela Abril Digital, né, que eles tinham um projeto ali na Abril. E depois eu decidi que eu precisava fazer uma mudança, foi quando o YouTube me chamou. Maravilhoso. Agora vamos falar de YouTube e como os artistas se agarram no YouTube, porque realmente ele pode mudar carreiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre as ferramentas subutilizadas até, que muitos artistas independentes podem usar, né, no começo das suas carreiras, para alavancar de uma forma mais eficaz essas carreiras. Olha, eu sempre falo que o YouTube é o maior palco do mundo, né? Só no Brasil a gente tem mais de 120 milhões de pessoas acessando o YouTube por mês, né? Então são 500 horas de conteúdo que são subidos na plataforma por minuto, né? Então isso tem em todos os verticais. Mas música é uma parte muito importante no YouTube, não só no Brasil, mas na América Latina. E uma plataforma que gratuitamente, inclusive se o artista não quiser nem monetizar o seu conteúdo, o que eu não acredito, né? Porque afinal ele sobe o seu conteúdo para monetizar, mas ele tem a possibilidade de subir o seu conteúdo e usar as diversas ferramentas que tem. Ferramentas que podem ser de descoberta, que quando ele sobe o conteúdo, ele precisa pensar naquele conteúdo e como o conteúdo vai chegar na audiência que está ali. Tem uma série de ferramentas automáticas, os algoritmos, os playlists, que vão ajudar nesse impulso. Para que ele seja descoberto. Para que ele seja descoberto. Mas ele também tem uma parte de cada artista independente que vai começar a sua carreira, que é pensar em como ele pode fazer isso. Então, tem várias ferramentas. O YouTube, você tem todas as possibilidades na sua mão e que você não vai precisar pedir permissão para ninguém para usar. Então, por exemplo,
Você tem conteúdo, formatos curtos, os shorts. Então você pode começar com shorts. Então você começa a fazer pequenos trechos, são até 1 minuto, cantando no seu quarto. Então você tem só o seu celular, então você começa ali fazendo vídeos curtos. Melhorou um pouquinho a situação, você pode fazer, mesmo do seu quarto, uma gravação de uma música toda e você postar no seu canal. Com planejamento de frequência. Então você muda ali, bota uma foto melhorzinha no seu thumbnail, né, na sua miniatura ali. Você pode manter o seu canal atualizado. Como é que é essa coisa da frequência? Que eu acho que isso é um ponto muito importante e que tem muita divergência, assim. As pessoas não sabem muito bem. Eu indico para que quem está começando faça pelo menos um shorts por dia. Tá. Por quê? Porque isso gera engajamento, porque você está frequente, então a possibilidade de descoberta é maior. Então você faz um shorts por dia. Daí uma vez por semana, você simplesmente senta no seu quarto, liga o seu celular numa live e começa a cantar a sua música para as pessoas. Legal. Isso vai ser conteúdo que você fez com o seu celular. Covers. Quantas pessoas começaram com covers? A Isa começou com covers. Várias foram descobertas por conta do covers. Eu lembro, encontrei o Sérgio Afonso agora, né? Que era presidente da Warner. Agora a gente tem a Leila, nossa querida Leila ali como presidente da Warner. Mas o Sérgio Afonso é uma pessoa que eu sempre uso como exemplo. Ele todos os dias navegava no YouTube. Para achar Julia B. Ai, que demais. Isa. A própria Anitta. Quantas pessoas foram beneficiadas por ter conteúdo na plataforma e serem sugeridas, né, por conta do tipo de conteúdo que você produz. Então você ter uma live do seu quarto, Matuê, na pandemia, sim, fazia várias lives. Bom, lives na pandemia é um capítulo à parte, né? Temos que fazer só um podcast, um documentário sobre isso. Merecia, né? Nossa, mesmo. 24%. Agora você falou uns nomes muito grandes. Eu queria trazer um exemplo de um artista gigante, que não era tão gigante no Brasil, que usou muito bem a ferramenta para, enfim, para crescer, que é o Bad Bunny. Nossa. Ele é um dos exemplos, né, de um artista grande que fez um uso muito inteligente, assim. Conta um pouco desse caso. É muito interessante porque se vocês procurarem, der qualquer busca no Google para dizer Bad Bunny no Brasil, você vai achar várias entrevistas dele dizendo que ele não tinha audiência no Brasil, que o Brasil era um país que ele gostaria muito de ir, gostaria muito de fazer show. Isso faz o quê? 2 anos. Aí nós temos o fenômeno do qual ele está absolutamente sold out no Brasil, de um show que vai acontecer em fevereiro. De 26. De 26. Né? Então, assim, quase 7 meses já está sold out. O que eu vejo aí é um planejamento que é muito importante. Você começar no seu quarto e você ter um planejamento do que você vai fazer. Então, todo dia eu vou fazer um shorts. Tem casos de artista, por exemplo, Ana Laura Lopes, que era uma criadora e agora teve um boom do fantasma, do sucesso dela. Ela faz 3 shorts por dia. Ela falava de lifestyle, depois ela começou a fazer conteúdos de música. Mas voltando ao Bad Bunny, ele criou uma estratégia que mostrava a paixão dele pela ilha, por Porto Rico, para trazer esse conhecimento para a ilha dele. Criou um álbum com uma estratégia muito clara de engajamento por um storytelling que passava pelas emoções das pessoas. A questão de por que eu não tirei mais fotos. Então eu vi um vídeo dele chorando, das pessoas falando: por que eu não tirei mais fotos do meu pai que não está mais comigo? Por que eu não tirei mais fotos das pessoas que eu amo? Por que eu não falei mais para as pessoas disso? Então, claramente e verdadeiro, ele estava ali íntegro e total naquela estratégia. Foi uma estratégia muito bem planejada, que
foi feita com um investimento, várias mentes trabalhando nisso. O YouTube foi uma plataforma fundamental para exportar todo o conteúdo dele, né, sempre. E eu fico muito feliz que ele tenha esse sucesso, porque isso pode abrir portas para outros artistas latinos virem para o Brasil e ter as colaborações com os nossos artistas, e os nossos artistas também terem colaborações. A Shakira mesmo assim, né, foi um sucesso, e ela sempre muito agradecida ao público brasileiro, e plataformas, o YouTube foi esse palco para muitos deles, Karol G, sem dúvida, né? Então é isso, né? É um fenômeno, mas teve todo um planejamento e uma narrativa por trás disso, que eu acho que muitas vezes o artista precisa pensar desde o começo da sua carreira, o que ele quer ser como artista. Qual que é o objetivo, né? Qual que é o objetivo? Qual é o artista como objetivo que eu quero ser? Né? Então... Agora, uma coisa que eu quero citar aqui, trazer a público, já é público, mas enfim, que a gente fale aqui no podcast, é sua indicação como super fera profissional pela Billboard, e não foi a primeira vez, inclusive, né? Queria que você falasse disso, como é que é? Você se sente assim? Ai, olha, eu me sinto muito agradecida, sabe, desse reconhecimento global. Teve o Women Music no começo, que aconteceu em abril, e depois agora, né, veio o Power Player Global, com os meus colegas ali que cuidam tanto da Europa quanto a IPEC, né, o Paul, o Dan e a Mary, e eu fico muito feliz e muito agradecida, porque quando você trabalha com música, eu digo que te pica um mosquito que nunca mais você quer deixar de trabalhar com música. Com certeza. Eu já tive outras oportunidades, oportunidades de cuidar de outras coisas no YouTube que não envolviam música, e eu nunca... Eu falei para as pessoas, assim, o meu coração bate pela música. Então, quando você vê um reconhecimento desse, eu fico muito orgulhosa da trajetória, das pessoas também comentarem sobre isso. Todos os comentários são sempre muito carinhosos, né? E é isso, a música é desafiadora, né? A gente também trabalhando em grandes empresas, né? Em grandes corporações, tem muitos desafios, mas o objetivo é um só, é que a música cresça, que a música esteja em todos os lugares, que os nossos artistas consigam, por meio do YouTube e outras plataformas também que dão oportunidade, claro, possam viver de música, ser feliz com música e terem tempo para a criação, porque também um ponto que eu vejo muito é que eles têm pouco tempo de criação de música propriamente, sabe? Então, eu acho que é importante que eles tenham também tempo de criação, mas eu fico muito agradecida com tudo isso. Parabéns para ela. Obrigada. E falando nela, eu quero falar aqui um assunto que é muito caro para mim, que é o poder da mulher na música, né? E esse levante que a gente tem tentado e trabalhado para aumentar o poder, aumentar o número, aumentar os salários, melhorar as condições. Então, você faz parte de um grupo ainda reduzido, né, de mulheres em cargos de liderança. E eu te faço uma pergunta: você enxerga uma mudança nisso? Vem acontecendo uma mudança? Mais mulheres estão em cargos de liderança? Isso é fato, a gente está vendo a Cris na Sony, a Tati na Som Livre, Leila, exatamente. Só que falamos de 3, né, mulheres que estão aí à frente de grandes gravadoras. Mas eu queria te ouvir também. Qual a tua percepção? Olha, a minha percepção é que melhorou, mas não é suficiente. Precisa acelerar. E a gente tem uma responsabilidade muito grande em fazer isso. A gente tem que trazer junto com a gente, na medida que a gente cresce, a gente tem que trazer as mulheres junto com a gente.
E se a gente não abrir esses caminhos e apostar nesses talentos, formar talentos, a gente precisa formar esses talentos, a gente precisa ter um propósito, ter uma intenção. A indústria da música no Brasil melhorou bastante, mas ela ainda é muito masculina. Verdade, claro. Assim, o Brasil tem ainda esse expoente, mas até 2 meses atrás era só a Leila. Não, a Leila e a Mônica. Agora a gente dobrou, né? Nesses lugares, nessas posições de liderança. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade e entender que isso é necessário e fazer parte do nosso dia a dia. Então, quando você identifica o talento, você precisa ter o propósito de ajudar esse talento a enxergar as possibilidades ao redor, mas também desenvolver as habilidades necessárias. Porque você precisa ter um propósito, mas também você precisa ter o conhecimento, né? Conhecimento, você precisa se preparar. As habilidades, os skills. Os skills, hard skills, você aprende. Soft skills, elas precisam ser desenvolvidas. Né? É repertório. Não é do dia para noite. Não é. Quantos anos a gente está nessa indústria? Nossa, não vamos falar. Não vamos, amor, eu acabei de falar, né? Desde 90, olha eu tô aqui isso. Quietinha. Então, exatamente isso. São muitos anos. E a gente tem essa responsabilidade. Melhorou, mas tem muito para fazer, ainda não é suficiente. Não só no Brasil, como na América Latina também. Se você olhar os cargos de liderança na música, é só você olhar a própria lista da Billboard, dos Global Players. É uma minoria. É uma minoria. Fato. É fato e não deveria ser. Agora vamos, pra gente terminar, com todo mundo pegando papel e caneta ou celular e anotando, quais as ferramentas que todo mundo devia estar de olho hoje no YouTube ou formas de uso que, enfim, são imprescindíveis para o sucesso de um artista? Olha, primeiro que a gente tem vários conteúdos disponíveis, abertos, a gente chama Academia do YouTube, que você pode procurar todas as perguntas relativas à sua carreira, de como usar o YouTube, quais as melhores práticas, estão disponíveis online hoje. Legal. Né? Mas é muito importante você criar o seu canal, você ter frequência, você usar os vídeos curtos, que leva para um vídeo longo, você ter um planejamento de atualização e você sempre se preocupar em olhar quando é a sua audiência, que hora ela conecta, da onde ela é. Faça esse estudo. Use essa matemática, esses dados a seu favor. Em qual sentido? Tá tudo lá. Olha, tem sugestão de quais são os temas que mais estão se falando. Tem sugestão de como você postar nas suas redes sociais. Mais fácil, né? Não tá mais fácil do que já foi? Então, lá, assim, gente. faça o seu canal, mas entenda quais são as métricas do seu canal. E busque essas melhores práticas. Né? A gente tem muitas melhores práticas no YouTube disponíveis. E as pessoas precisam realmente entender o que está acontecendo na plataforma, porque a plataforma é um palco muito grande, muito importante, que pode fazer um trampolim com absoluta certeza que vai te levar a isso. E vídeos curtos para vídeos longos, para monetização, para live, e aí você vai ser descoberto com certeza. É o maior palco do mundo. É o maior palco Aproveitem. do mundo. Sandrinha, obrigada, minha linda. Prazer. Parabéns pela indicação, parabéns pela trajetória. Obrigada. Só sucesso, um atrás do outro. Quem tá falando de mim? Você é maravilhosa. Eu sou Obrigada. entrevistadora e tô falando a realidade. Eu só falo a realidade aqui. Esse foi um Cabos e Cases super especial aqui direto do Rio to Sea, e você fica com mais cabos e cases legais na próxima semana. Tchau, tchau.